Olá, professores! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como nós podemos elaborar um mapa no QGIS. O exemplo que a gente vai trabalhar hoje será sobre os casos de feminicídio por estado, mas este mesmo procedimento ele pode ser aplicado em diversos outros temas, como incidências de dengue, taxas de fecundidade ou qualquer outro dado aí que vocês considerem relevante para trabalhar em sala de aula. Esse tipo de mapa, gente, deixa as aulas mais dinâmicas e pode ser uma ótima ferramenta para projetos, trabalhos interdisciplinares, feira de ciências, que foi exatamente o caso que eu utilizei esse mapa, foi em uma feira de ciências junto com alunas do Colégio Militar de Brasília e nós fizemos esse mapa fazendo as taxas de feminicídios em 2022 e em 2023, e foi super interessante a análise, porque a gente sabe que é um tema relevante para a sociedade, que é de interesse. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de conhecimento que o professor tem, pode enriquecer e trazer também os alunos mais perto das geotecnologias, né? Porque a gente ligar uma informação a um lugar específico no planeta é muito interessante. Não adianta ter só a tecnologia, né? Porque ela só vira uma ferramenta de aprendizagem se o professor estiver mediando com o seu conhecimento, com a didática, a forma como é que ele vai guiar o trabalho. Isso vai transformar o software em uma experiência significativa para o aluno, tá bom? Então é muito legal que os professores tenham domínio dessa técnica e saibam elaborar mapas que são mapas simples, tá? O que a gente vai fazer hoje é simples, mas é muito enriquecedor para os alunos. Antes da gente começar, é importante que vocês tenham o QGIS instalado. Eu vou deixar na descrição o manual didático. Esse manual didático aqui, eu desenvolvi ele como um produto educacional da minha dissertação de mestrado em ensino de geografia. Nele vocês encontram instruções de instalação do QGIS na página 40. Aqui, ó, página 40, a gente tem in- como instalar o QGIS, na verdade, na página 41. Tem aqui explicando certinho como é que baixa, e também tem sugestão de diversas outras atividades com geotecnologias que são mais simples, por exemplo, o Google My Maps tem sugestão aqui, de acordo com a BNCC, como elaborar mapas para ser aplicado em sala de aula com os alunos. Tem aqui propostas para utilizar o Google Earth, também baseado na BNCC, a gente fazendo aqui uma comparação, por exemplo, aqui é a evolução espaço-temporal do setor habitacional sol nascente, né? Do sol nascente, que foi considerado aí pelo censo do IBGE como a segunda maior favela da América Latina. Temos aqui como mostrar isso visualmente para os alunos. Temos também o seguidor de furacão, que o Google Earth também dá essa. De furacão, não. Os terremotos que estão acontecendo em tempo real no mundo, o Google Earth dá essa opção. E o seguidor de furacão, no caso, é outra geotecnologia que é com o Wind. A gente consegue visualizar aqui com o Wind onde que estão ocorrendo furacões aqui em tempo real. Esse aqui que é o seguidor de furacão. Então é muito interessante. Quem quiser dar uma olhadinha, vai estar disponível aí para vocês olharem, tá bom? Na descrição do vídeo, eu também vou deixar as fontes que serão necessárias para a gente elaborar esse mapa aqui. Então, nós precisamos baixar aqui o shape. O shape, o que que é o shape, gente? Shape é o arquivo que o QGIS lê. Assim como o ponto .doc é o arquivo que o Word lê, o ponto .shape é o arquivo, ponto .shp no caso, é o arquivo que o QGIS lê no programa, tá? No software. Então, a gente precisa baixar shapes para poder inserir aqui no QGIS. No caso, isso aqui é um shape dos estados, das unidades da Federação do Brasil. Aqui a gente tem um shape da América do Sul. Onde que vai baixar? Eu vou deixar aí na descrição. Vocês têm aqui a malha municipal no site do IBGE. Bem aqui, ó, unidades da federação, você vai baixar e vai ter aquela imagem ali que eu mostrei para vocês aqui no QGIS, tá? Vocês também coloquei, se for de interesse de vocês, trabalhar também com feminicídios, deixei aqui o PDF do Fórum Brasileiro de
segurança pública que mostra os feminicídios em 2022 e 2023. É a partir daqui que nós pegamos os dados. Olha só, temos aqui Brasil, os casos por unidade da federação em 2022 e em 2023. Então, foi aqui que nós pegamos os dados. O que que nós fizemos? Pegamos essa tabela aqui com essas duas informações e fizemos uma tabelinha no Excel. Olha só como é que funciona. Vemos aqui em dados, planilha feminicídios 2022 e 2023. Vocês vão, eu vou abrir a outra aqui, esse aqui, XLS, para vocês verem melhor. Vocês vão fazer uma planilha dessa forma aqui, ó. Os estados, a sigla, vou explicar daqui a pouco por que que é interessante ter a sigla, os casos de 2022 e 2023 e vão salvar. Mas vocês não vão salvar no formato XLS, vocês vão salvar no formato .csv, que é esse formato aqui, ó, separado por vírgulas. É o tipo de tabela que o QGIS lê, tá bom? Então, vocês vão fazer uma tabela dessa para que nós consigamos inserir esses dados de feminicídio ao mapa, tá bom? Então, como eu já havia falado, vocês vão baixar aqui o shape de unidades da federação, vão baixar os dados que são de interesse para vocês, vão colocar em uma planilha com a localização e salvar no formato .csv. Outro passo que vocês precisam fazer para ficar um dado mais fidedigno é procurar o shape de população ou uma tabela que mostre a população das unidades da federação. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz para encontrar. Coloquei aqui no Google população UF. Aqui tem uma lista do Wikipedia mostrando onde que está aqui a quantidade, né? São Paulo, em 2022, 44 milhões de habitantes. Minas Gerais, 20 milhões de habitantes. Mas e a fonte? Onde é que o Wikipedia achou essa informação? Então, eu vi aqui pela fonte que tinha um dado do sistema aqui, Sidra, da plataforma Sidra do IBGE. Então, eu procurei aqui, cliquei nessa informação, apareceram as informações, fui descendo, vi que aqui tinha as unidades da federação, fiz o download em XLS, mas qual é o formato que nós abrimos no QGIS? O CSV. Você pode ver a XLS só para você visualizar melhor a tabela. Então, você pode baixar em XLSX e também em CSV. Vocês fazem o download dessa planilha, tá? E aí, nós utilizaremos essa tabela para qual função, gente? Prestem atenção. Nós sabemos que os estados têm populações diferentes. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem 44 milhões de habitantes, então provavelmente vai ter um número maior de casos de feminicídio. Então, a gente insere essa população para a gente fazer uma normalização, tá? Normalizar a tabela significa o quê? A gente permite fazer uma comparação mais justa entre os estados. Então, a gente coloca ali a cada 100 mil habitantes a quantidade de casos, a gente consegue ter uma noção melhor. Essa tabela de população é para que a gente faça uma normalização com uma taxa por 100 mil habitantes, tá? É uma prática utilizada aí no meio científico para que a gente consiga ter um dado mais fidedigno. Se não, o estado de São Paulo vai aparecer lá uma quantidade de casos maior, mas não vai ser levada em consideração a quantidade da população, tá bom? E também baixamos aqui o shape da América do Sul. Da mesma forma, coloquei aqui no Google América do Sul SHP, que é a abreviação de shape. Primeira informação, olha só, catálogo de metadados da ANA, a ANA que é a Agência Nacional de Águas. Então, a ANA tem a informação aqui. Como é que eu faço para ter esse dado? Vamos aqui procurar, olha só, país shape. No site da ANA, que é um site confiável, temos então aqui a planilha o shape, aliás, de países. Tá certo? Colocamos aqui em Shapefile, já está aqui o meu shape da América do Sul, tá?
Então, pessoal, é isso. Eu sugiro que vocês peguem essas tabelas, criem uma pasta aqui no C, tá? No disco local C. Por quê, gente? Quanto menor for o caminho para o QGIS puxar o dado, menos erro o seu projeto terá, tá bom? Então, você fazendo aqui uma tabela, criando uma pasta, na verdade, dentro do C, você consegue ter menos chances do QGIS travar, porque pode acontecer que o programa trave. Então, uma outra dica sempre importante é sempre estar salvando o seu trabalho. Abrir o seu projeto, inseriu os seus dados, você já vai salvando para evitar que você perca seu projeto, tá? Então, você cria aqui uma pasta QGIS mapas, mapas feminicídios, uma pasta com os dados que você vai precisar inserir no seu mapa, exports, que será os arquivos que você vai exportar, o seu mapa, ou em imagem, ou no formato em PDF, você pode deixar aqui na pasta export, o seu projeto do QGIS, que você vai salvar, e os shapefiles que você vai utilizar para fazer o mapa, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vocês baixaram o QGIS, vamos aqui abrir o QGIS. Vou fechar aqui e abrir um novo projeto, QGIS, para vocês verem do início. Tá abrindo, tá? Quando vocês forem, uma outra dica adicional, quando vocês forem salvar os dados de vocês, por favor, não coloquem caractere especial, espaço, deixem sempre aqui com é, os dados sem espaços e sem acentos e sem caractere especial, porque senão o QGIS pode dar erro, tá bom? Será que o QGIS abriu? Esse aqui é o mapa finalizado. Acho que o QGIS não abriu. Vamos abrir mais uma vez. Olha só. Depois que nós organizamos a pasta com os dados que eu falei para vocês baixarem, tá? A gente vai primeiro organizar a planilha de feminicídios. Como que a gente vai fazer isso? Pessoal, primeiro, temos que ter a base de malhas do IBGE. Vocês baixaram lá e será isso aqui. O arquivo Shape, ele sempre vem acompanhado de outros 5 arquivos, tá? Você não pode apagar esses outros arquivos. Porém, o arquivo que você vai utilizar no projeto é o do formato .shape. Você pode arrastar aqui, tá? Olha só, já temos o mapa do Brasil aqui no QGIS. Temos aqui o mapa do Brasil, tá? Vamos abrir a tabela de atributos. O que que é a tabela de atributos? São as informações que estão dentro deste dado. Então, olha só, aqui a gente tem esse código do IBGE, que é o código da unidade da federação, temos o nome da unidade da federação, a sigla. Como que a gente faz para colocar o dado a informação do feminicídio dentro dos estados? Então, prestem atenção. Eu vou precisar que a planilha que eu fizer de feminicídios tenha uma coluna exatamente igual é a coluna a planilha, ao dado do IBGE. Então, qual dado que eu vou pegar? Você pode copiar esse código aqui da unidade da federação, ou o que eu vou fazer, que eu prefiro utilizar, é a sigla da unidade da federação. Então, eu vou criar uma planilha, tá, lá no Excel, inserindo o nome da minha unidade da federação, uma sigla, que é a partir dessa coluna que eu vou fazer uma união com os dados do feminicídio. Vou colocar os feminicídios de 2022 e de 2023. A sua planilha, ela deve ter esse formato aqui, ó. Perdão, abrir o arquivo no formato CSV, ela fica desconfigurada, porque é o formato para abrir no QGIS. Então, sua planilha é para ter essa configuração aqui, ó. Acre, AC, a sigla, os casos de 2022 e os casos de 2023. Isso aqui você pode utilizar, como eu já falei, para fazer a incidência de dengue no seu bairro,
Enfim, você tem uma infinidade de possibilidades que você pode utilizar. Então, aqui nós temos a nossa planilha de feminicídios. Fiz ela no formato XLS, vou salvar como formato CSV. Na pasta, selecione aqui CSV, separado por vírgulas. Salvo e OK. Você vai pegar essa planilha no formato CSV, que é exatamente aqui, ó, arquivo de valores separados por vírgula, e você vai arrastar essa planilha para o QGIS, tá bom? Olha só. Arraste essa planilha para o QGIS, tá bom? E agora, como é que eu faço para colocar essas informações dentro dos meus estados? Clico com o botão aqui esquerdo e agora com o botão para selecionar, agora com o botão direito do mouse, vou em propriedades. Em propriedades eu procuro a opção uniões, que é a mesma coisa que join, tá? Também é conhecido como join, que é união em inglês. Vou aqui clicar no sinal do mais. Unir camadas. Então, o que que eu vou querer? Qual é o meu campo-alvo? É unir nesse shape aqui de unidades da federação a minha planilha de feminicídios. Qual campo que eu vou unir, pessoal? A sigla UF, tá? E o campo-alvo lá da planilha de feminicídios é também sigla UF. Precisam ser duas colunas iguais. O campo no shape de unidade da federação, sigla UF, vai se unir ao campo sigla UF da planilha de feminicídios, tá bom? Aqui, gente, eu vou selecionar e vou apagar, porque isso aqui seria o nome da minha coluna e ficará um nome muito grande. Então, eu apago, venho aqui em OK, aplicar, OK. Abrir tabela de atributos, vamos ver. Olha só, gente, já temos aqui os casos de 2022 e de 2023 associado aqui a cada unidade da federação, tá bom? Interessante, né? Como que a gente faz para visualizar isso aqui no mapa? Vocês vão é, podem colorir de acordo com a incidência de casos. Então, por exemplo, quanto mais for a quantidade de casos, mais escuro será a tonalidade da cor. Quanto menos casos, mais claro, tá? Nós já vamos fazer isso. Mas antes de fazer isso, nós vamos fazer a normalização. Lembra que a gente baixou um dado da plataforma Sidra, do IBGE? Nós vamos adicionar a planilha, aquela mesma planilha, dentro aqui do QGIS. Então, vamos ver aqui, ó. A tabela é essa aqui. Ela já está salva em formato CSV, por isso que ela está desconfigurada. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou baixar do zero e aí eu mostro para vocês como é que eu fiz para limpar a planilha, tá bom? Unidade da federação, download, CSV, aliás, XLS, que eu vou limpar a planilha primeiro. Tabela 9605. Vamos abrir essa tabela. Olha como é que ela vem, gente. Temos aqui a unidade da federação e o total da população. Esses títulos aqui, pessoal, eu vou remover, tá bom? Porque eles não vão me ajudar em nada, tá bom? Vou escrever aqui o F, nome, o F. Aqui eu vou escrever. Deixa eu apagar essa aqui também. Excluir. Nome UF, população, população 2022. E bem aqui eu preciso, da mesma forma, criar uma. Deixa eu escrever aqui.
uma coluna que tenha a sigla UF para que eu consiga fazer o join, tá? Você pode escrever aqui Rondônia, ou você pode colar da outra planilha, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e DF. Vou excluir, tá? É bom que vocês venham passo a passo. Vou salvar como lá nos meus dados. A gente não criou uma pasta com os dados? É, eu já tinha a planilha limpa, eu estou fazendo aqui para vocês verem como é o processo. População 2022, normalizar, salvar. No formato CSV, salvar e fecho. Agora, como que eu vou inserir essa tabela? Você pode arrastar, mas eu sugiro, pessoal, que vocês venham aqui, ó, em adicionar uma camada de texto demilitado. Por quê? Para garantir que a planilha ela não vai vir desconfigurada. Olha só, vamos aqui, dados, população 2022 normalizar, é o nome da planilha. Vocês precisam garantir que ela está na codificação UTF-8 e que ela esteja separada por vírgulas, tá? Porque se tiver é, só ponto e vírgula, pode ser que dê errado. Então, vocês têm que clicar aqui e ver que a planilha está bem estruturadinha. Antes ela estava só em vírgula e estava toda desconfigurada, ia aparecer dessa forma para você e você não ia conseguir trabalhar, tá bom? Então, clicamos aqui nessa opção, vimos que a planilha está correta. Olha só, onde tem caractere especial, aparece um errozinho. Adiciona, fechar. Temos então a planilha no QGIS. Então, pessoal, nós pegamos esses dados aqui para a gente normalizar na plataforma Sidra, né? Eu mostrei para vocês que é uma plataforma online do IBGE e ela disponibiliza tabelas estatísticas de pesquisas, do censo, então tem demografia, população. Então, nós pegamos aqui os dados da população do ano de 2022, tá bom? Então, gente, como eu mostrei para vocês, para que a gente consiga unir essa tabela aqui no shape de unidades da federação, nós precisamos ter uma coluna idêntica na tabela, idêntica a uma coluna do shape. E aí eu falei para vocês, a gente fez junto aqui e criou uma coluna de siglas de unidade da federação, correto? Por que que eu não indico colocar o nome? Por causa exatamente disso aqui, gente. Quando tem uma acentuação, o nome tem algum acento, muitas vezes quando ele vem para o QGIS, ele dá um erro no nome. E aí, se a gente quisesse unir duas camadas aí por meio da coluna nome UF, não daria certo. Porque aqui a gente vê que essa coluna aqui tá com problema, né? Então é muito mais difícil a gente ter problemas quando a gente utiliza sigla ou quando a gente utiliza o código do IBGE, que é uma numeração. É mais fácil de dar certo dessa forma, fazendo a união por meio de uma sigla ou de um código numérico, tá bom? E aí, gente, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer a união. Clica com o botão esquerdo para selecionar o shape, o botão direito, nós vamos aqui clicar, vamos até propriedades, tá? Vamos em uniões, clicar no símbolo de mais e vamos aqui unir a camada, já está aqui disponível, população normalizar, né?
Nós vamos pegar a coluna da tabela de população, sigla UF, e vamos unir aqui no campo-alvo, que é o quê? A coluna sigla UF do shape dos estados, dos estados, das unidades da federação. Nós vamos remover aqui esse nome para o nome da coluna não ficar grande e vamos aplicar. Ok. Aqui nós temos então, gente, a união feita, tá bom? Temos essa união feita aqui com os casos de feminicídio e a população do ano de 2022. O que que a gente precisa fazer? Quando a gente faz essas uniões, elas são temporárias, então você precisa exportar esse shape para que ele fique fixo, tá? Por enquanto, no momento que eu remover essas planilhas, se eu deletar essas planilhas aqui, vai sumir essas informações de dentro do shape, tá? Então eu preciso exportar esse shape, tá? Esse arquivo, para que nós tenhamos um arquivo fixo, né? Um arquivo permanente. Então eu vou colocar aqui feminicídio, UF, população aqui. Vou salvar. O, o SRC é o Sirgas 2000 mesmo. Se vocês quiserem alguma informação maior sobre o que é isso aqui, tem lá no manual didático, tá? Falando sobre dados, sobre sistemas de coordenadas. Lá no manual didático tem explicando, tá? No Brasil, nós utilizamos o Sirgas 2000 e damos um OK. Temos aqui o nosso shape com as colunas permanentes. Percebam que não é necessário que tenha essa coluna aqui, porque nós já temos ela aqui. Ela foi puxada da tabela de população, né? Que a gente normalizou. Então, como que a gente faz para excluir uma coluna? Nós vamos aqui no lápis, que é alternar modo de edição. Vamos aqui em excluir campo e excluímos nome UF. Pronto, foi excluído. Clicamos novamente no lápis e aí salvamos essa alteração. Certinho, pessoal? Exportamos. É interessante não, é essencial que nós também salvemos nosso projeto, porque ele não foi salvo. Isso aqui deveria ter sido feito no início, tá, pessoal? Vamos salvar aqui, ó. Nós temos aqui uma pasta de projeto QGIS, é justamente para salvar o nosso projeto. Mapa feminicídio. Se o QGIS travar, é só vocês abrirem novamente e as informações estarão aqui, senão vocês vão ter que começar do zero, tá bom? Então, com a tabela com todas as uniões feitas, com o shape aqui, na verdade, com todas as uniões feitas, nós vamos fazer a normalização. Como é que a gente faz? Vamos abrir a tabela de atributos. Vamos aqui em calculadora de campo. Precisamos colocar em edição primeiro, abrir calculadora de campo, criar um novo campo, tá? Qual vai ser o nome desse novo campo? Taxa 100K, que nós vamos ver os dados de feminicídio por 100 mil habitantes, né? E aí nós vamos fazer a seguinte expressão, escrever a seguinte expressão. Abre parêntese, abre aspas, casos, 2022, não foi número 2022, nós digitamos, fecha aspas, espaço, barra, espaço, população. Já veio aqui, ó, essa coluna aqui que nós estamos querendo atingir, né? Fecha aspas, fecha parêntese, asterisco, 100 mil. Então, aqui nós vamos ter a normalização para os casos de 2022. Opa, fizemos algo errado. Vamos mais uma vez. Vamos descartar. Abre a tabela de atributos. Ah, eu não coloquei que era decimal real, eu acho. Vamos ver aqui. Ficou o número inteiro. Taxa 100K. Número decimal real. E aí sim, fazemos a nossa expressão. Casos 2022, barra, barra, abre parêntese, população, fecha aspas, asterisco, 100 mil. Vamos ver agora. Agora sim ficou certo, tá bom? Vamos salvar.
E aqui nós temos essa coluna aqui, pessoal, ela não é temporária, porque ela foi feita aqui na calculadora de campo. Então, ela é uma coluna fixa, ok? Salvando, a gente já tem essa coluna fixa aqui no nosso shape, certinho? Verificamos, apareceu aqui a coluna para 2022. O que que nós vamos fazer? Vamos duplicar essa camada para fazer para o ano de 2023. Duplicamos a camada, duplicou é arquivo temporário, precisamos exportar. Vamos exportar, guardar elementos como, e aí nós escrevemos aqui para dois, feminicídios, vou colocar aqui 2023, ao lado de feminicídio. E vamos salvar esse shape, tá? Esse aqui que era o temporário, nós podemos remover, porque nós já exportamos. Temos então aqui o do ano de 2023, para que a gente faça a normalização do ano de 2023. Então, da mesma forma, abrimos a tabela de atributos, colocamos aqui em edição, não é mesmo? Abre o shape. Eu posso, gente, excluir essa coluna para não causar nenhuma confusão, tá? Casos de 2022, ok. E aí nós vamos fazer aqui a taxa por 100 mil habitantes do ano de 2023. Número decimal real, abre parêntese, abre aspas, casos 2023, fecha aspas, barra população, fecha aspas, fecha parêntese, asterisco, 100 mil. E aqui nós vamos ter o que foi? Vamos ver o que que ficou errado. Asterisco, 100 mil, ok? Impossível de adicionar um novo campo ao provedor. Ah, é porque já existe. Tá certo. Vamos remover aqui a taxa 100K. Ok. E aquela taxa era para o ano de 2022. Taxa 100K, número decimal real. Bom que os problemas vão acontecendo, vai que acontece com vocês também, vocês já têm uma noção de que não sai tudo perfeito, gente. Às vezes dá um errinho e a gente tenta ver o que que tá de errado para consertar e dá tudo certo. 100 mil, ok, agora foi. E aí nós salvamos. Ok, certinho. Aqui temos a tabela de 2022. Errar. E aqui temos a de 2023. Certinho, gente? Podemos remover aqui os casos de 2023. E aqui agora nós temos duas planilhas, dois shapes, na verdade. Um para os feminicídios, com a normalização do ano de 2022, e outro dos feminicídios para o ano de 2023, certinho? Então, pessoal, feito isso, é, a gente agora vai aplicar a simbologia. Temos os feminicídios do ano de 2022, temos os feminicídios do ano de 2023. Como é que eu faço para ver isso aqui de acordo com uma taxa, né? Com a simbologia diferente. E aí, como é que a gente faz? Nós vamos aqui em feminicídio 2022, vamos em propriedades, simbologia. E aqui nós não vamos utilizar o símbolo simples, nós vamos utilizar o símbolo graduado, tá bom, gente? Por que que a gente vai usar o graduado? Porque é uma simbologia que a cor ela vai variar de acordo com os valores de um atributo numérico. Qual é o atributo numérico aqui que a gente vai utilizar? É a taxa de feminicídio, né?
a taxa 100K. Certinho? É a taxa de feminicídio por 100 mil habitantes das unidades da federação, tá? Quanto mais escura a cor, geralmente a gente faz assim, né? Quanto mais escura a cor, mais casos. É um recurso didático que permite a gente identificar índices de violência, desigualdades, os contrastes, né? Esses padrões espaciais aí que a gente pode aplicar em vários temas que estão ligados à BNCC, certinho? Então, em valores nós vamos selecionar aqui a taxa 100K, como nós já fizemos, e aqui em modo, nós vamos selecionar quebra natural, Jenks, tá bom, gente? Por quê? Eu usei o Jenks porque o objetivo aqui, desse tipo aqui de estatística, é evidenciar as concentrações reais dos dados. Note que as classes aqui, elas precisam ser contínuas e não podem se sobrepor. E é exatamente aquilo que o Jenks faz. Ele gera intervalos aqui que são 0,3, de 0,3 a 0,53, 0,53 a 0,86 e assim por diante, tá? Então, não se sobrepõe e é um dado contínuo, tá? Eu escolhi 5 classes, mas vocês podem excluir mais, inserir mais ou menos aqui, tá? Eu acho que 5 classes está suficiente, tá? Se vocês quiserem, é só vocês alterarem aqui. E aí vocês vão ter esse degradê, tá? De cor. Olha como é que fica. Certinho? Quando a gente fala de feminicídio, ele tem uma cor que geralmente é utilizada, né? Uma cor específica, que é a cor lilás. E aí, perdão, e aí você pode alterar a cor aqui em gradiente de cores, certinho? Tem aqui várias sugestões, mas vocês podem criar seu próprio gradiente de cor, tá bom? Aqui tem um catálogo do Cores Brewer. Brewer é um site que dá diversas sugestões para você utilizar cores que combinam, que conversam em mapas. Às vezes a gente perde muito tempo escolhendo uma cor, e aqui esse site, Color Brewer, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele mostra como vocês podem fazer combinações de cores, tá? Aí aqui tem os códigos, vocês inserem esses códigos direto ali na simbologia, tem um local, pode ser RGB, se for o RGB, ou Hex também funciona. E aqui ele dá uma série de sugestões de cores que vocês podem utilizar. Cores sequenciais, cores divergentes, cores aqui qualitativas, tá? Ele dá diversas sugestões. O QGIS, ele já tem essa funcionalidade aqui, que já aparece algumas cores. Eu vou querer utilizar esse tom aqui, deixa eu ver, PURD, essa cor aqui que eu tô querendo utilizar. Vamos aplicar, ver como é que fica. Deixa eu ver se tem outra cor que eu também possa utilizar. RDPU, essa aqui. Aplicar. Eu prefiro essa tonalidade, pessoal. Isso aí vai de gosto de vocês, tá bom? Como a gente está utilizando o roxo, esses tons lilazes aqui para o feminicídio, eu vou utilizar essa cartela de cor. E aí, se eu aumentasse o número de classes, aumentaria aqui o número de tonalidades. Ó, como é que ficaria se fossem 7 tonalidades? Aumentaria aí a quantidade, tá? Eu vou deixar 5 mesmo, que é o padrão que vem. E aí nós temos os feminicídios aqui do ano de 2022, de acordo com as cores, tá bom, gente? Vocês podem fazer o mesmo para o ano de 2023. Eu vou trocar a cor desse traçado aqui, da divisão da, das divisas aqui, né? Olha só como é que a gente faz. Vem aqui em símbolo, preenchimento simples, tem aqui cor do traço. Eu quero o traço branco. Ok, ok, aplica. Temos aqui o mapa com o traço na cor branca. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa para o ano de 2023. Como é que a gente faz? Clica com o botão esquerdo para selecionar, o direito para acessar essa coluna aqui. Vamos em propriedades, da mesma forma.
símbolo graduado, o valor é a taxa 100K, não é mesmo? Vamos classificar aqui em quebra natural, tá bom? A cor, nós queremos, já vimos lá que nós queremos utilizar. Aqui você pode fazer seu próprio gradiente de cores. Aqui você insere a numeração RGB, tá vendo lá no cores que eu mostrei para vocês, que aqui tem esses códigos. É aqui que você pega, ó, esse tom é o número 229. Aí você viria aqui e colocaria aqui no R. 229. 153, 216. E assim você tem as diferentes tonalidades, tá bom, gente? É assim que nós utilizamos a numeração RGB. Como eu já sei que eu quero aquele que já está pronto, vou aqui em cores Brewer, ok, RDPU, ok, e aplicamos. Temos então os mapas de acordo com as cores dos anos de 2022 e 2023. A gente já consegue perceber aqui a diferença. Vou trocar também a cor do traço, né? Para deixar todos com o mesma cor de traço, que é o branco, que eu acho que fica melhor. Ok, ok, aplica. Ok. Então, temos aqui feminicídios do ano de 2022 e feminicídios no ano de 2023. Vocês percebam aqui que ó, visualmente a gente já consegue ver as diferenças, não é? Bem interessante, né, pessoal? Vamos colocar, agora que o mapa aqui já está pronto. Percebam que depois que a gente organiza as planilhas, a parte aqui de inserir os dados, fazer as uniões e trocar a simbologia, fica mais tranquilo de finalizar. A parte de organizar os dados que dá um pouco de mais trabalho, né? Então, gente, para o mapa não ficar solto, vamos inserir aqui o shape da América do Sul. Lembra que nós baixamos o shape da América do Sul? Vamos vir aqui, Shape Files, esse arquivo aqui. Lembra o Shape vem com essa infinidade de arquivos, a gente arrasta apenas o Shape. Veio essa tonalidade aqui forte, a gente tem que arrastar para baixo para ele ficar embaixo do Brasil, né? Como que a gente faz para trocar a cor? Aqui, como é um preenchimento simples, nós não estamos trabalhando com nenhum dado, é só trocar a cor aqui. Não vai trocar para graduado nem nada. Eu sugiro que se coloque um tom cinza, uma cor clara, tá? Deixa eu colocar um cinza mais forte aqui. Ok. O traçado eu também vou deixar na cor branca. Ok. Aplicar. Achou que tá legal? Poderia ser um cinza mais claro? É só trocar aqui, gente, não tem o menor problema. Dá uma afastadinha aqui. Ok, aplica. Assim você vai testando e vai fazendo do jeito que você achar melhor, tá bom? Colocamos então o shape da América do Sul. Você pode renomear aqui. Se você não renomear, você pode renomear ao final também lá no layout. Mas já estamos aqui, vamos renomear América do Sul, tá bom? E aí, gente, agora que a gente tem o shape da América do Sul, é isso. E temos os mapas, é isso que nós fizemos. Agora, o próximo passo é elaborar o layout de impressão. Como é que a gente faz? Eu já fiz esse mapa para o ano de 2022, tá? Eu fiz o mapa, esse aqui, ó, Feminicídios no Brasil por Unidade da Federação, eu fiz para o ano de 2022. Eu vou elaborar aqui junto com vocês o do ano de 2023. Como é que a gente faz? Vamos em projeto e vamos, desculpa, fazer um novo layout de impressão. E aqui a gente quer opa, feminicídio 2020, 2023. Ok. Criamos o layout de impressão, tá bom, gente?
Como é que a gente faz o layout? Primeiro, nós vamos aqui clicar em adicionar mapa. E aí a gente clica com o botão esquerdo aqui e arrasta, clicando sem parar, arrasta o mapa, vai renderizar o mapa, tá bom? Se você clicar assim, o mapa vai sair vai sair aqui do fundo, né? Então, você clicando com Ctrl Z, ele volta para o lugar. Como é que a gente faz para mexer internamente? Vamos clicar em mover o conteúdo do item. Aí sim nós conseguimos mexer no mapa. Eu fiz no outro mapa uma escala de 1 para 20 milhões. É uma escala pequena, né, pessoal? A gente vê o número grande, mas lembrem-se que quanto maior o numerador, menor a escala, né? Menor os detalhes, então a gente fala que a escala é pequena. O que que é uma escala grande? Se fosse de 1 para 5 mil, que aí a gente teria muito mais detalhes, né? Mas no caso não, a gente está trabalhando aqui com todo o território nacional, então é 1 para 20 milhões, tá? Que eu estou colocando aqui no nosso mapa. Colocamos o mapa, ajustamos aqui no fundo da forma que nós desejamos, o que que a gente pode fazer? Qual é o primeiro passo? Nós podemos inserir um título, tá bom, gente? Como é que a gente faz? Clica aqui em adicionar rótulo e escrevemos aqui um título. Feminicídios por UF 2023. Deixa eu ver se tá igual aqui o outro, tá certinho. E aí nós alteramos a fonte. Qual fonte que nós vamos utilizar? Arial Black, tá? Tá 10, vamos colocar 20, ok? Parece que tá assim, tá, o pixel tá meio ruim, mas quando nós exportarmos vai ficar certinho, tá bom, gente? Não se preocupem. Feminicídios por unidade da federação. Isso foi com acento? Por unidade da federação, ano de 2022, tá? E aí nós vamos inserir o quê? O próximo passo, o norte, tá? Clicamos aqui em adicionar seta norte, clicamos com o botão esquerdo do mouse e arrastamos, temos aqui um norte. Aqui ele vai mostrar tudo que nós fizemos aqui nessa aba, nessa coluna aqui da direita aparece, tá? E aí vocês podem selecionar outros nortes. Aqui em Arrows a gente tem outros nortes. Esse foi o norte que eu utilizei no mapa de 2022. Então, é só ajustar aqui o norte. Nós inserimos aqui, gente, a escala. Temos aqui, podemos inserir a escala. Eu inseri a escala do tipo caixa simples mesmo, então pode permanecer aqui a escala, certo? É, Próximo passo, legenda. Tá tudo aqui nessa barra. Adicionar legenda. Clica com o botão esquerdo, arrasta, temos aqui legenda. Pessoal, olha só, veio tudo que estava aqui no QGIS, né? Como é que a gente faz para limpar essa legenda? Como é que a gente faz? Aqui, título, legenda, e aí a gente vai removendo. Preciso dessa tabela aqui de população normalizar? Não. Então, a gente desabilita a atualização automática, vimos aqui, clicamos e removemos. Feminicídios por 2022? Não, a gente está fazendo o layout de 2023. Deixemos aqui o layout de 2023, tá? Podemos remover esse shape também. América do Sul, ok. E removemos a planilha de feminicídio também. Se vocês quiserem modificar aqui o dado, por exemplo, deixar só 2 dígitos aqui, vocês podem fazer isso, tá? Podem editar aqui a legenda. 79, 94, 95. Pronto. Ah, outra coisa, vamos ajustar esse nome aqui, só dando o duplo clique
Conseguimos editar. Feminicídios 2023. Vamos ver como é que está no outro mapa. Feminicídios, ok. Taxa por 100 mil habitantes. Isso. Taxa por 100 mil habitantes. Certinho, gente. Olha só que legal. Quer modificar também o título da legenda? Como é que eu faço? Vamos aqui em fontes de formatação do texto. Qual é a fonte do título? Eu quero o Arial Black. Pronto, já mudamos aqui a fonte. Tá satisfeito com as outras fontes? Então, voltamos aqui. Vamos em espaçamento. Quero deixar esses dados aqui com espaçamento maior. Como é que a gente faz? Espaçamento. Vamos ver cabeçalho do subgrupo. Se é aqui, a gente vai testando e vendo se vai modificando aqui. Não, não é esse o item. Nem não. Aqui. Pronto. Cabeçalhos do subgrupo. Dá uma afastada, tá? Aqui, se você quiser separar mais algum item, é só você ir testando aqui e vendo o que que você quer afastar de acordo com o seu projeto, certinho? E vamos inserir a fonte. Quais foram as fontes? É essencial inserir a fonte. Quais foram as fontes utilizadas? Foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O arquivo foi publicado em 2023 e o IBGE, o censo do IBGE, né? A gente tem as últimas atualizações do IBGE em 2022, elaborado por Stephanie Fontenelle, 2025. Ponto. Aqui nós, opa, aqui nós temos então a fonte e a elaboração. Se vocês quiserem modificar a fonte, é da mesma forma, vai lá em fonte e troca, tá bom? Troca a fonte que você deseja, mas para mim tá tranquilo, certinho. Vamos ver se está faltando algum item. Não, é isso mesmo, gente. Se vocês quiserem fazer igual eu fiz, que é inserir os casos, os números inteiros dentro de unidade da federação, é rotulando manualmente mesmo. Então, por exemplo, vou vir aqui, adicionar um rótulo, né? Clico aqui, arrasto. Eu sei que em 2022 o Acre teve 9 casos e em 2023 teve 10. E aí eu vou aqui e insiro. Como que eu faço aqui? Quero colocar um tamanho maior. Vou testando aqui, deixa eu colocar na cor branca para que a gente consiga visualizar, né? Quero um dado maior e aqui eu coloco 10. Ó, as setas do teclado também te ajudam aqui, ó. Eu tô usando a seta do teclado para poder organizar. E aí, você pode ir colocando aqui dentro das unidades da federação todos os casos, e aí essas unidades da federação aqui que são pequenas, você pode colocar fora, tá bom? Por exemplo, o Rio de Janeiro teve 111 casos. Então, você pode ou copiar esse rótulo ou inserir um novo rótulo, mas esse aqui ele vai ser na cor preta, tá? Cor preta. Isso. Aí eu venho aqui, coloco 111 casos, tá bom? E aqui deixo do lado de fora, tá? E aí eu vou inserindo aqui pela costa, certinho? O Distrito Federal, como uma unidade da federação também que tá pequena, como é que eu fiz? Coloquei aqui. Inserir uma seta saindo do Distrito Federal em direção aqui a fora do Brasil, e aí consigo ajustar essa seta, tá? Posso ajustar essa seta também com
Se arrependeu de ter mexido, igual eu acabei de me arrepender? Só voltar, tá? E aí mexe só aqui na numeração. E também você pode utilizar as setas do teclado. E assim você vai preenchendo aqui com as numerações de acordo com a tabela lá do Fórum de Segurança Pública. E aí você finaliza o seu mapa. Como é que eu faço para exportar, gente? Quero exportar meu mapa. Vamos em Layout, exportar como imagem, como SVG, como PDF. Vou exportar primeiro como imagem, tá? Vou aqui em Exports. Mapa Feminicídio 2023 já tá pronto, né? A gente estava fazendo o. Ah, não, perdão, é o de 2023 mesmo. 2023, esse aqui eu vou substituir. Substituo ele. Pronto, o QGIS exportou. Quero exportar também em PDF. Clico aqui em PDF, Mapa Feminicídio 2023, salvo. Vamos ver como é que ficou. Temos aqui os dois mapas elaborados, tá? Olha só, gente, viu que ali, enquanto a gente estava fazendo, parecia que o pixel estava ruim, mas está perfeitinho, tá? Aqui o feminicídios por unidade da Federação em 2023, tá? E aqui, gente, é isso. Bem interessante, né? A gente consegue fazer esse cruzamento de camadas, coisa que a gente não consegue fazer no Google Earth, no Google Maps, que é mais um site para visualização, tanto do relevo como de outros pontos da superfície terrestre. Aqui no QGIS a gente consegue fazer esse cruzamento de camadas, tá? E fazer uma análise mais elaborada. Então, é muito legal que, caso vocês consigam fazer aí uma feira de ciências, como foi o caso que eu fiz junto com os meus alunos, a gente consegue elaborar mapas bem interessantes, tá? Disseminando aí outros tipos de geotecnologias no ensino, tá? Fazendo com que os alunos despertem para, quem sabe, também não se formarem depois aí, fazerem uma faculdade de geografia ou se especializarem em geotecnologias. É bem interessante, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.